A gente falou muito agora dos benefícios de ser membro do PIX, tanto para a Anvisa e para a indústria. E agora a gente vai entender o impacto disso nas legislações nacionais, nas legislações brasileiras. Então, o que aconteceu? Houve uma necessidade grande de atualização das RDCs. Com toda essa mudança, com toda essa necessidade de integrar o PIX, a Anvisa ela publicou várias legislações, marcos regulatórios muito impactantes, e as empresas estão correndo atrás para conseguir entender tudo isso que está acontecendo, porque tudo junto, né? Então a gente tem que saber de todas as legislações e uma depende muito da outra. Então, houve a publicação de atualização das RDCs e das instruções normativas também. Novas instruções normativas, elas foram publicadas. E revisão dos procedimentos operacionais da Anvisa, como eu já tinha falado. Então, a Anvisa, ela colocou à disposição dos interessados, no seu portal, um documento, tá, com as perguntas e respostas para esclarecer as dúvidas da consulta pública. Porque antes de publicar a legislação, a 301, de boas práticas, se publicou uma consulta pública para ser discutida essa legislação, que é a consulta pública 653. E a partir dessa consulta pública, houveram várias versões de acordo com essas discussões entre as empresas, entre o setor regulado e a agência, para entender a norma. E como havia muito pouco tempo para publicar essa legislação, foi bem corrido tudo isso. E foi aprovado em tempo recorde. Eu nunca tinha visto uma resolução, uma consulta pública, entrar em vigor em um tempo tão curto e sendo tão complexa, tão grande, vamos dizer assim, como a RDC 301, porque ela acabou também incrementando as instruções normativas e abrangendo várias empresas que até então tinham legislações mais específicas separadas das boas práticas. Então, as boas práticas, ela acabou reunindo muitas legislações nela. Então, ela foi publicada em 3 meses após as discussões, e ela trouxe 14 instruções normativas. Então, a gente tem a RDC 301, e a gente também tem 14 instruções normativas de assuntos mais específicos. Alguns vão se aplicar para algumas empresas, outros não. Outras instruções não, mas isso foi para facilitar, inclusive, a leitura da norma e aplicar depois, na prática, né, dentro das empresas, todas essas exigências. Então, ela trouxe 14 instruções normativas de assuntos específicos, desde gás medicinal a radiofármacos, que não constavam antes na legislação de BPF. Entre elas, uma das mais abrangentes, a indústria farmacêutica, é a IN 47, de 2019. A IN 47, ela é específica para qualificação e validação. E a IN 43, ela é específica para validação dos sistemas computadorizados. Claro, essas duas instruções normativas, elas são os livros de cabeceira da qualificação e validação. Então, elas precisam ser lidas, relidas, interpretadas, e depois temos que colocar em prática, dominar o processo do início ao fim. E as RDCs, as instruções normativas, elas são para medicamento, mas elas também servem de base para as empresas de cosmético, de saneantes, de produtos veterinários. Para quê? Para que a gente tenha uma teoria, saiba como também a gente vai aplicar algumas coisas que não diz na legislação de cosméticos, talvez não fale como fazer algumas coisas, e nessas instruções normativas elas não nos deem uma orientação melhor. E aí a gente adapta de acordo com a realidade de cada empresa. Que a Mari vai comentar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, assim, falei bastante sobre legislações, sobre os marcos regulatórios, sobre a RDC de boas práticas e a entrada da Anvisa no PIX